Rafael, para as últimas informações do Corinthians com o Mano e também com a Lelê, será que o Memphis Depay vai jogar no final de semana? E o Hugo Souza, hein? Até porque daqui 2 semanas já tem semifinal da Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Liga só na análise do Mano, da Lelê, tá muito bom esse corte. Já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians. Numa informação, tô sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha aí as notícias e novidades do Corinthians, com a dupla dinâmica da energia, Lelê e Mano. E aí, Lelê? No oferecimento... Não ontem, né, Mano? Quer dizer, era pra ter, né? Foram lá tomar champanhezinho. Uma reunião do Conselho Deliberativo para votar sobre o anteprojeto Mas aí lá da é reforma champanhe do ou é estatuto. corote? Deve ser corote também, mas toma de tudo, viu? Ah, não. Lá Deve ser no cartão do clube. Ah, entendi. São Francisco. Ah, mas aquele povo ali é meio Nutella, viu, mano? Meio champanhe, eu acho. É. Mas enfim, corote é o torcedor, né? Nós. Era pra ter Já essa tomou reunião. aquele Domec antes do jogo? É o quê? Domec? Domec. Não, isso não. Ah, fé, então você também não é raiz, hein? Ah, Lelê toma Mas eu Cantina tomo do Vale. Jurupinga, cacete. Cantina do Não, mas Jurupinga deixa doido, doce. Não, é Mas pra isso Domec que a é gente conhaque? bebe. Conhaque, aquele Conhaque. com limão. de Alcatrão, Antes é. do jogo, mano. É. Antes do jogo. Aquele com limãozinhos, vixe. Tem uns conhecidos, né? Dreia, Tem. né? São João da Barra. São João da Barra. É. Beba com moderação. Mas conhaque não é pra qualquer um não, hein, mano. É Conhaque isso. derruba Presidente mesmo, é derruba. forte. Você bebia essas coisas Mas antes? derruba não? mesmo. mais baratinho. Eu conheci você ainda era adepto. Cachaceiro. Era mesmo. Essa era cachaceiro? Mano, Tomava. É mesmo? Vixe. E Você o parou de Marcão, beber então? por causa da Thaís, né? foi. Não. Conta das bombas mesmo. É, Ela tomando falou assim, veneno agora eu também. vou beber e você para. Tomava uns venenos, aí o fígado... pode. se não der uma amenizada pro fígado, vai pro saco. Ó, mas o Maurício era o seguinte, ele bebia muito, mas eu nunca vi ele louco. Mas nunca vi ele a louco. loucura tá com o irmão. Agora o sabe? Marcão, quando ele bebia, era cada espetáculo bonito. Agora ele faz Olha os pior, dentes né? dele. Que nojo. Então, mas ô Lelê, com relação faz aí à pior. votação do anteprojeto e Não ter terminado aconteceu. em pizza, ou seja, não me surpreende absolutamente nada. Porque não é vantajoso para esse conselho do clube mudar o estatuto do clube. Assim como não é vantajoso para o conselho do clube fazer uma série de coisas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Então eu continuo falando, para mim esse conselho omisso não ajuda o clube em nada. Quando falam a respeito, Lelê, inclusive um dos tópicos que eu acho que era mais importantes a respeito dessa situação aí envolvendo a mudança de estatuto seria o direito à voto do fiel torcedor. Sim. O fiel torcedor tem planos ali a partir de R$24,50 ali, se eu não me engano, que o torcedor tem direito àquele plano de entrada do próprio clube. Tem aquele outro que é pra acompanhar É pra notícias quem e mora tudo mais, longe enfim. também, conseguir ser sócio fiel torcedor. Que acho que é R$10, mas acho que o fiel torcedor mesmo aí que tem direito de compra de ingresso é esse de R$24,50. O próprio clube não admite esse plano entrar como votante. Eles estavam alegando, inclusive o próprio Tuma, que para que o cara tivesse direito a voto, ele deveria pagar pelo menos metade do que um sócio da parte social do clube paga na sua mensalidade. Ou pagar, sei lá, o valor de um título. O que pra mim é absurdo. Sabe por quê, Lelê? O sócio do clube, ele vai continuar votando na parte social do clube. Dá o futebol na mão de quem tem que realmente comandar o futebol. Sabe, o torcedor que realmente põe dinheiro no clube não é o cara que paga lá pra acessar o clube e jogar basquete, jogar vôlei, jogar futebol. O cara que põe dinheiro dentro do clube é o cara que sustenta o futebol do Corinthians. Esse é o torcedor que realmente deveria votar. Na verdade, esses são alguns dos itens que devem ser estruturados dentro desse anteprojeto para ser votado aí, né, pelo Conselho Deliberativo. Só que o que eles fizeram, Sombra? Eles alegaram que ainda não estava bem estruturado esse anteprojeto, que eles ainda precisam discutir vários itens que estão ali, como, por exemplo, alguns desses que o Mano citou, como que vai ser feito isso, quem que vai ter direito a voto ou não e tal. Então agora eles marcaram 9 reuniões, que vão ser audiências públicas, que o torcedor também vai poder participar e tal, para, de certa forma, destrinchar e debater esses assuntos. E jogaram a votação para fevereiro, a data combinar depois do carnaval, e para a Assembleia Geral, que daí os sócios que votariam para março, né? Então vocês ficou não para acham depois. que isso é uma forma só de criar fato? E jogando pra criar longe. acontecimentos para empurrar com a barriga. Eu falei aqui que isso ia acontecer, gente. Quando vieram falar dessa reunião, que tava pro dia 24, eu falei, eles vão ir jogando com a barriga. Eles vão, o que puder adiar, eles vão adiar. E isso aconteceu, mas assim... O Stabile não vai querer isso na gestão dele. E tem outra coisa, Sombra. Vai empurrar isso aí. Quer outro exemplo? Desculpa, Lelê. Outro exemplo disso, Sombra, é a passividade que o próprio conselho do Corinthians, tanto o Core quanto o Deliberativo, trata a questão do Andrei Sanches. O Andrei Sanches é um réu confesso.
no uso de cartão corporativo de maneira indevida. E esse cara, Sombra, se tivesse feito parte de qualquer empresa séria, qualquer clube decente, que tivesse realmente pessoas ali... Exato, esse cara já tinha sido expulso do quadro associativo do clube. E fora isso, Sombra, pra você ter uma ideia, o Andrei Sanches, ele pra ir pro Conselho de Ética, ele passou por uma votação do CORE que foi 9-7. 9-7 no CORE. Hein, velho? Ou seja, quase que não mandam o cara pra comissão de ética. Ou seja, tem 7 que aplaudem, né? Exato. E fora isso, além de criar esse mecanismo, eles ainda, ao invés de mandar o Andrés direto pro comitê de ética pra ser julgado e possivelmente, se Deus quiser, expulso do clube, eles inventaram que ele vai ter que passar antes, Sombrar, pelo comitê de justiça. Ou seja, antes de passar na ética, ele vai passar por um crivo lá no comitê de justiça, pra ver se vai pra ética, porque já tá provado que ele vai pra ética. Então, é esse o Corinthians de hoje. Eles assim, acabam empurrando com a barriga uma série de situações que não devem empurrar, Lelê. O problema é que os caras que vão votar pra expulsão ou não do Andrei são tudo cara que tem rabo preso com ele. E se votar contra ele, ele pode chegar lá, ó, eu tenho prova contra você, eu tenho isso e aquilo. Então, realmente, a gente fica refém dos caras que são sempre os mesmos, que estão atrelados e um rabo preso um com o outro, né? Pois é. Mas assim, ontem, vários dos dirigentes, inclusive o André Negão deu uma entrevista ali falando como se todos fossem meio que a favor agora do fiel torcedor ter direito a voto, né? Ah, não, isso é uma coisa que é inegável, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde e tal. Só que aí que vem o pulo do gato. Quando a gente fala dessa reforma desse estatuto, desse projeto que vai ser votado, a gente vai ter que ver bem direitinho se realmente vai ser um negócio que vai mudar, né, os rumos do Parque São Jorge, porque não adianta você colocar voto do fiel torcedor para inglês ver. Assim, o fiel torcedor vai ter direito a voto, mas vai poder votar sempre nos mesmos que são aqui? Vai continuar esse monopólio de poder ali entre os mesmos? Porque daí você não tem pra onde correr. Você vai votar ou no Andrés ou no André Negão. E aí? Vai mudar o quê? O que vai mudar o peso do fiel torcedor nisso? Podendo votar só nesses mesmos caras. Então é aí que a gente tem que ver nessa estrutura do projeto, como é que vai ser, quem que pode surgir gente nova, né, ali pra ser votado também, como que vai acontecer. Vamos ver agora nessas próximas reuniões. Mas enfim, Corinthians agora no Campeonato Brasileiro vai pegar o Botafogo no final de semana. O único jogo do domingo é o do Corinthians, aí 4 da tarde. E o Corinthians que ainda dentro do Campeonato Brasileiro, Lelê, por mais que tenha chances matemáticas, mas depois da traulitada que tomou do Cruzeiro, eu acho que agora ficou mais difícil. E a vaga do Corinthians aí, se quiser realmente pegar uma Libertadores, eu acho que tem que estar focado realmente na Copa do Brasil. Assim, pensando na Copa do Brasil e não virando G8, a gente já matou as nossas chances de classificação de Libertadores na derrota pro Cruzeiro, né? Então, não tem mais chances matemáticas aí, só se pensasse em virar G8 e tal. Tem que ganhar e torcer pro São Paulo tropeçar, hoje, né? Mano, teve o julgamento do STJD, do caso do Fabinho Soldado, Dorival Júnior e Osmar Stabile, daquela reclamação da arbitragem contra o Internacional, que a gente até citou aqui, né? Daquele lance do último segundo, eles xingaram a arbitragem lá, falaram. E os 3 foram absolvidos, então... Mas nem xingaram, viu, Lelê? Porque eu lembro que nas declarações ali que o Fabinho deu, o Osmar também e o Dorival, eles reclamaram do erro em si, mas não houve, por exemplo, por parte de ninguém do Corinthians, que eu tenha ouvido, pelo menos nas declarações, aquele tipo de argumento, ô vagabundo, safado, sim. Ladrão. Sabe, não houve. Falaram assim, tá de sacanagem, prejudicaram a gente. Não, então, mas você falar assim, prejudicaram a gente, tudo bem, eu acho que faz parte ali de uma reclamação, mas você chamar o cara de vagabundo, de ladrão... A ofensa... O que acontece muitas vezes quando o jogador vai reclamar com o árbitro quando acaba o jogo, e aí depois o cara é expulso, pega um jogo adicional depois, enfim. Mas dentro desse contexto aí, eu também acho que não deveriam nem ter ido, ô Lelê, pra julgamento. Relatar em súmula uma reclamação de um treinador, no qual não houve uma ofensa. E outra, ninguém fala por obséquio, por favor, o senhor está me furtando. Agora, outra coisa, viu, mano, que também tem a ver com o Corinthians, os jogadores do Cruzeiro que estavam pra ser punidos, também todos foram absolvidos no... na verdade, assim, STJD. Sabe o que eu reparei? Depois da votação e que absolveram o Bruno Henrique lá do caso da Bet, eles estão absolvendo todo mundo eles agora. Com vergonha, os do Palmeiras que xingaram a arbitragem lá no Rio também foram absolvidos. Agora parece que ficou sem moral pra julgar ninguém. O Caio Jorge que fez o sinal do roubo, ficou todo absolvido. Quem quiser usar um DOP é a hora, hein, mano. Agora. Chegou a hora, Marcão. Chegou a hora de você entrar em campo, Marcão. Usar um DOP é a hora. Procure o Marcão. Vai que vai, Marquinhos. E hoje, se eu não me engano, Lelê, eu vi, acho que foi o Samir Carvalho comentando ali, num post que ele fez, falando que a diretoria do Corinthians ia se reunir hoje pra discutir uma possível punição pro Martínez, pela expulsão que ele teve contra o Cruzeiro. Esse sim. Mais uma, né?
o que pra mim é extremamente legítimo. A diretoria do Corinthians não pode deixar esse fato passar batido. Esse tinha Porque o cara que que- joga no Corinthians, ele não pode ser burro. O cara que joga no Corinthians, o cara não pode ter um QI de ostra. E esse cara, ele pode jogar um título no mato, ele pode jogar uma classificação no mato. Então, o cara não pode ser estúpido do jeito que ele foi aí numa agressão covarde contra um jogador ali que, cara, na boa, o cara não pode, tudo bem, você quer bater em alguém, você quer Quem dar é o aquele... jogador, mano? Martínez. Martini. Você quer dar aquele. Deu a- Você quer dar aquele pisão no pé, tá ligado? Dá, mano, mas dá na surdina, RG. Você não pode ser. Hoje em burro dia, com suficiente câmera, não tem mais pra bater surdina, na mano. cara, do jeito que foi, mano, tá ligado? 300 O VAR câmeras. das câmeras ali, filmando o cara. Porque uma coisa, Marcão, pisou no pé, tá ligado? Um totozinho no tornozelo. Isso é do jogo. Ninguém vai te pegar no VAR porque você deu um totó no tornozelo de alguém. Agora, ir lá e dar uma cotovelada nas costas, velho. E ele faz com raiva, RG. Pô, ele porque deu não é- com vontade. Exato, ele não faz aquele movimento tipo, ó, vou simular que eu não quero fazer isso. Ele desce com os braços Mas, assim. mas sabe o que é engraçado? Quem fez a falta, derrubou o Matheus, foi outro jogador do Corinthians. Ele tava no chão pra levantar e deu uma impressão assim, mano. Você tá jogando tanto, eu não consigo parar você, toma mais uma. Ah, Pô, ele mas foi ele, tosco, ele foi deu tosco. com uma vontade. E né? outra, ele acabou de ser punido porque ele não se reapresentou depois da data FIFA, lá levou multa. Ah, esse aí e é que agora fez, vai né? levar mais uma. Não, ainda saiu do campo reclamando com quem? Qualquer E depois desse episódio Não, esse é o aí. coitadinho que o Sombra defendeu. Quem? Eu defendi quem? O Martínez. Não, uma coisa é uma coisa, outra Eu coisa é outra defendi coisa. o Zé Martínez? Eu tava descendo o cacete nele que ele não se reapresentou na data lá, porque ele... eu não sabia que meu filho Mas aí não é o podia lado entrar pessoal, é Lado familiar. familiar. E outra, cacete. Tem depois- criança envolvida. Depois desse Uma episódio. esposa indefesa. Que ele Indefesa, entrou. fica na Venezuela. Ele usou Ah. como desculpa, né? Essa é a realidade. Mas depois desse episódio aí, mano, ele caiu de um jeito. Porque assim, tudo bem que o Martínez, ele nunca foi nenhum craque. Com a bola no pé, então é horrível, erra um monte de passe e tal. Mas ele era aquele cara que, pô, corre, o saco, ajuda, né? marca pra caramba. Então é um cara, assim, que fazia diferença no meio de campo. Depois disso aí, os jogos que ele entrou foram horríveis, todos. Tá muito mal, jogou mais uma vez mal contra o Cruzeiro, ainda meteu essa expulsão ridícula aí. Então, assim, bora acordar, né, Martínez? É isso. É isso aí. Muito bem. Lembrando, tem... Você sabia que o nosso querido Memphis Depay, né, tem desfalcado aí o Corinthians, né, de forma absurda, né? E só para você, né, ter uma ideia, o Memphis já desfalcou o Corinthians, tá? O Memphis já desfalcou o Corinthians em 21 partidas nessa temporada. Isso mesmo, tá? O Memphis Depay, tá? Que não jogou, né, contra o Cruzeiro, e faz falta, porque a gente sabe que é um jogador, né, de muita qualidade técnica, tá? Ele desfalcou o Corinthians pela 21ª vez. Em 16, né, dessas partidas, em 16 dessas partidas, o Corinthians atuou como visitante, tá? Então, olha só, como o Corinthians já realizou 33 jogos fora de casa em 2025, o atacante esteve ausente em 48,4% dos jogos do Corinthians, tá? Fora de casa, isso mesmo. O Memphis desfalcou o Corinthians já em 21 partidas esse ano, tá certo? E não jogou metade dos jogos do Corinthians fora de casa. Porque dos 21 jogos que ele desfalcou o Corinthians, 16 foram fora de casa. Enfim, é muita coisa, tá? É claro que por causa de lesões, enfim, né? Sempre tem um motivo, né, pra gente tá colocando aqui, né? Tô de olho aqui, porque às vezes até na gravação do Blend a gente tem que ficar atento com fontes que nos chamam. Então, olha que situação, hein? Memphis Depay já desfalcou o Corinthians 21 vezes, dessas 21, 16 são fora de casa, o que traz aí, né, esses números, né? O Memphis, pô, acabei de matar uma aranha aqui, os bichos aqui, a natureza aqui, eu não me dou bem com ela. O Memphis, então, desfalcando o Corinthians em 50% dos jogos fora de casa do Timão. Vamos seguir aqui falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. José Martínez vai ser punido, segundo algumas fontes que eu ouvi. Eu só não ouvi Fabinho Soldado, mas ouvi muita gente no Corinthians, né, de ontem para hoje. E o que me passaram é que ele vai ser ou multado ou até mesmo afastado. Eles estão ainda, né, avaliando. Neste exato momento que eu estou gravando o Blend, que não dá para esperar, vai começar uma reunião, tá, no CT Joaquim Grava, com a presença
do Osmar Stabile. Ele não está indo lá exclusivamente para isso no CT Joaquim Grava, mas irá para isso também, tá? Então, o Osmar Stabile vai se reunir com o Fabinho Soldado e com o Dorival Júnior e vão definir se o José Martínez vai ser afastado por alguns jogos ou vai ser multado no seu salário por mais uma indisciplina. É a segunda expulsão, né, num período aí de 18 dias. Né? Além da expulsão bizarra, né, na partida contra o Cruzeiro, com aquela cotovelada, ele mesmo, né, tentou ali armar aquelas encrenquinhas dele que ele tenta, né, sair ganhando com isso, e acabou saindo perdendo contra o Red Bull Bragantino. Então ele será punido, tá certo? A não ser que o Fabinho Soldado convença Dorival Júnior, convença o Osmar Stabile. Caso contrário, o José Martínez será punido. E você? Daria o quê? Uma multa no salário? Afastaria por alguns jogos, até os jogos da Copa do Brasil? Ou você não faria nada, acontece, vida que segue? Falando agora de Memphis Depay e Hugo Souza em relação ao retorno deles, né, ao time do Corinthians, tá? É bom lembrar que o Memphis, inclusive, né, fez um procedimento, né, ontem, que chamou a atenção, né? Ele que está com um probleminha aí no joelho, né? Ele fez uma punção articular no joelho esquerdo, tá? Seguido de aplicação, tá? Aplicação de ácido hialurônico na última segunda-feira, né? O Memphis assustou, né, os internautas, mas até porque a cena de uma seringa, né, com uma seringa bem longa, né, retirando líquido viscoso e também sangue, isso acaba assustando o povo, tá? Mas o tratamento é bem comum, tá? No meio dos atletas aí de alto rendimento. Agora, o Hugo Souza, né? O Hugo Souza, ele tem um trauma, né? Sofreu um trauma na coxa esquerda, tá? Um trauma aí na coxa esquerda, na partida contra o Grêmio, no dia 2 de novembro, tá? Nós já estamos aí no dia, né, 25, né, de novembro, tá certo? Ele sofreu esse trauma e também tem desfalcado o Corinthians desde então. Vamos lá. Pelo que eu apurei, eles ainda estão entregues ao departamento médico. E acho muito difícil, não vou cravar, mas acho muito difícil que os dois estejam em campo contra o Botafogo no próximo domingo na Neoquímica Arena, tá? Não estou cravando, até porque não quero errar, porque nós estamos na terça-feira. Ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas pelo que eu conversei hoje com fontes, tá? A chance de não atuar, ela é maior do que a chance de atuar, tá certo? E existe a possibilidade, né? Até, né, eles estão discutindo a possibilidade deles ficarem ainda uns dois, três jogos fora e quem sabe voltar somente, tá, contra o Cruzeiro. Então vai ficar 2 jogos, vai ficar 1, 2 e 3, enfim. Existe ainda essa avaliação, tá? A ideia, ela está sendo discutida para eles voltarem somente contra o Cruzeiro, para não correr nenhum risco, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Então, contra o Botafogo, acho muito difícil eles voltarem. Você sabe, quando eu cravei que não jogava contra o Cruzeiro, teve um jogo antes contra o Cruzeiro, foi contra o São Paulo, que eu cravei para vocês que a situação do Hugo era a pior de todos que tinha lá, ele não voltaria, e o Dorival falou isso na coletiva. Enfim, volta do Garro, você sabe que eu não, né, a gente não erra nesse sentido, a informação na temperatura certa para vocês, e agora eu já estou dizendo que a chance, né, a natureza, a chance deles jogarem no próximo domingo, enfim, deles jogarem é menor, né, do que a chance deles voltarem, tá? Então vamos aguardar, mas tudo indica que podem, inclusive, ser preservados até a Copa do Brasil. Eu quero saber a sua opinião, se o Corinthians deve realmente fazer isso. O Race Vial finalizando com o Samir Carvalho, trazendo informações aí sobre Memphis Depay, Martínez e Hugo Souza. Eu também preservaria os caras, porque brasileiro a gente não tem mais nada, chance de pré-libertadores praticamente nulas. Então, para que arriscar machucar jogadores importantes? A gente tem daqui 2 semanas aí, praticamente, o jogo mais importante do ano até aqui, então, que é contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da semifinal. Vai poupando todo mundo, vai, cara, agora é chegar 200%, 1000% no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.
Domingo, claro que tem um jogo difícil contra o Botafogo, a gente quer ganhar, mas depois em Fortaleza, fora de casa, é viagem longa, cansativa. Então, se puder colocar reserva nesses 2 últimos jogos contra o Fortaleza, principalmente contra o Juventude, que acaba no domingo, semifinal é na quarta-feira. Não tem por que a gente entrar com o titular. Se tiver torcedor que reclamar que o time vai ser poupado contra o Juventude na última rodada, tá de sacanagem, mano. Um jogo que não vale nada. Já fugimos do rebaixamento, não tem chance praticamente nenhuma. E na quarta-feira tem um jogo super importante. Então é isso. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Corinthians, informação. Eu sei que as últimas notícias não têm sido boas, principalmente quando tem... é um combo. Derrota no final de semana e uma semana inteira sem jogo do Corinthians, só no domingo. Então vai ser isso. Os caras vão falar de política, vão falar das dívidas do Corinthians. Aí amanhã talvez comece a meter o pau no Memphis Depay. E assim vamos indo. Comenta aí, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, nós!